Bom, nesse vídeo aqui nós vamos fazer uma aplicação das leis de Kirchhoff, das duas leis ao mesmo tempo, a lei dos nós e a lei das malhas, através de um exemplo que pede assim para a gente, calcula a intensidade da corrente elétrica em cada ramo. Então vamos primeiramente atribuir o sentido da corrente elétrica nesse circuito, né? Então vamos fazer aqui a atribuição do sentido da corrente. Como é que a gente faz isso? Primeiro a gente identifica entre aqueles elementos que podem ser gerador ou receptores, aqueles que têm um maior valor, que nesse caso é esse daqui, ó, de 24 volts. A corrente no sentido convencional vai sair pelo seu polo positivo. Então já começa por aí. Vou chamar essa corrente de I1. Essa mesma corrente vai atravessar por aqui. Vai também atravessar por aqui. Mas quando chegar nesse ponto daqui, ó, que representa para a gente um nó, ela vai se dividir. Então parte dela vem para cá, eu chamo de I2, e parte dela vem para cá, eu vou chamar de I3. Essa I2 continua vindo por aqui, passando por esses elementos, até chegar nesse ponto. Do mesmo jeito a I3 continua vindo por aqui, até também chegar nesse ponto, que vai se unir com a I2, formando mais uma vez a corrente I1. Então, acabei de atribuir o sentido das correntes. Então a gente observa aí que existem 3 malhas e dessas malhas 3 correntes, cada um percorre uma malha. Temos I1, então queremos achar o valor de I1. Temos também I2 e I3. No fim da questão, devemos saber quem é o valor de I1, de I2 e de I3. Bom, a gente já atribuiu o sentido da corrente, agora vamos usar a primeira lei. Como é que faz isso? A primeira lei é a lei dos nós. Ela diz para a gente que num nó, por exemplo, nesse daqui, a corrente que chega é igual à soma das correntes que saem e vice-versa. Então, I1 será igual a I2 mais I3. Bom, atribuímos o sentido da corrente, usamos a primeira lei, agora nós devemos atribuir um sentido para as malhas, para poder usar aí as leis das malhas. Nós temos 2 malhas que serão trabalhadas aqui, esta daqui de cima e esta daqui de baixo. Como a corrente, ó, dessa malha de cima percorre esse sentido aqui, como a gente está vendo, ó, observando, aí I1 vem por aqui e depois I2 vem por aqui. Eu vou escolher esse mesmo sentido, que na minha opinião vai facilitar os cálculos. Esse é o sentido anti-horário. Não tem problema nenhum, a gente pode escolher qualquer um dos sentidos. E para esse daqui de baixo nós temos uma divisão. Parte da corrente vem por aqui e parte vem por aqui. Mais uma vez eu vou escolher aqui o sentido também anti-horário. Aí nós vamos começar com essa malha aqui que eu vou chamar de alfa e depois faremos o cálculo para essa malha aqui que nós chamamos de beta, né? Usando o que? A segunda lei e prestando atenção nos sinais em cada uma das partes. Vamos começar com a de cima então. Começando daqui, ó, esse elemento daqui, a corrente entra pelo seu polo negativo. Lembrando que esse tipo de elemento eu tenho que olhar para onde ela está entrando. Apesar daqui só mostrar ela saindo, obviamente, se ela sai pelo positivo é porque ela entrou pelo negativo. Então, para a malha alfa, vou colocar aqui, ó, para a malha alfa, fica como? 24 se torna menos 24. Esse elemento aqui, ó, é uma resistência, a corrente, estou percorrendo a corrente no mesmo sentido que a malha, então ficará positivo. Então será 2 vezes o valor da corrente, que aqui é I1. Continuando nessa malha, nós chegamos aqui nesse ponto. E eu estou percorrendo a malha no mesmo sentido da corrente aqui também, então ficará mais uma vez 2. Só que ao invés de 1, será vezes essa corrente que é I2. E eu me deparo agora com esse daqui, ó. Só que esse elemento entra pelo positivo. Lembrando que o positivo é o polo maior e o negativo é o menor, para os dois elementos. Então aqui ficará mais 6. Aí a gente retorna para esse daqui. Então se fechou o circuito, a gente tem que igualar aqui a 0. E a gente resolve aí o que dá. Tem coisas que são possíveis, tem coisas que não são. Vou deixar esses 2 elementos aqui, então vai ficar 2 e 1, mais 2 e 2, menos 24 mais 8, menos 18, isso é igual a 0. Passo esse 18 para o outro lado, então fica 2 e 1,
mais 2 e 2, isso é igual a 18. Nós temos uma equação aqui que eu vou chamar de 1. Nós temos uma outra equação aqui que eu vou chamar de 2. Aqui eu usei a primeira lei, aqui eu estou usando a segunda lei para a malha alfa. Agora nós vamos usar a segunda lei também para a outra malha que está restando aí, que é a malha beta. Lembrando que o sentido que eu escolhi para percorrer a malha foi esse daqui, que é o sentido anti-horário. Eu vou começar dessa vez por aqui embaixo, não tem problema nenhum. Percorrendo o sentido anti-horário, aqui nós teremos o mesmo sentido da corrente elétrica com o sentido que eu escolhi percorrer a malha, então será positivo. 4 vezes a corrente, que nesse caso é I3. Chegando aqui nesse elemento, nós vamos acabar por aqui, ó, entrando pelo negativo. Observamos aqui, nós não estamos observando a corrente, nós estamos observando o sentido que eu escolhi a malha. Pelo sentido que eu escolhi da malha, eu vou entrar no negativo. Então fica menos 6. E esse elemento, nós vamos passar por ele em sentido contrário à corrente elétrica. Se é em sentido contrário, dessa vez eu escolho o sinal negativo. Então fica menos 2 vezes a corrente que passa por ele, que é I2. Depois eu retorno para esse ponto, fechando a malha mais uma vez. Então a gente põe aí igual a 0, segundo a lei das malhas. Vamos fazer a operação que der para fazer aí. Nesse caso, vou repetir aqui, ó, 4 e 3, menos 2 e 2, menos 6 é igual a 0. Então fica 4 e 3, menos 2 e 2 é igual a 6, passando 6 para o outro lado, ele fica positivo. Chegamos em mais uma equação, e eu vou chamar essa equação agora de 3. Então observe que, pelas duas leis aplicadas a esse circuito aqui, eu obtive a equação 1, a equação 2 com a malha alfa, e a equação 3 com a malha beta. Até então, não temos separadamente como descobrir os valores dessas três variáveis. O que é que a gente tem que fazer então? Utilizar aqui um sistema de equações, nesse caso de 3 equações. Então vamos escrever aqui essas 3 equações para podermos utilizar esse sistema. Quais são essas equações? Eu vou repetir aqui, ó. I1, que é igual a I2 mais I3. A outra, 2I1 mais 2I2, que é igual a 18. E essa última daqui que acabamos de achar, 4 e 3 menos 2 e 2, ela é igual a 6. Então eu tenho aí a equação 1, 2 e 3. Um sistema de 3 variáveis com 3 equações, então ele é possível de ser resolvido. Então, continuando aqui a nossa questão, nós vamos resolver esse sistema aqui. Aí cada um resolve o sistema da maneira que achar melhor, porque para resolver um sistema existem muitos e muitos caminhos, regras e assim sucessivamente. Eu vou começar escolhendo aqui, ó, utilizar essas duas equações. Então eu vou fazer a regra da substituição. Eu vou 2. Quem é I1? É I2 mais I3. Certo? E repita aqui mais 2 e 2 igual a 18. 2 vezes I2, 2 e 2. 2 vezes I3, mais 2 e 3. Mais 2 e 2 igual a 18. Aqui eu posso somar 2 e 2 com 2 e 2. Vou deixar esse daqui, então vai ficar 2 e 3 mais 4 e 2, tudo isso é igual a 18. Então, eu obtive aí uma outra equação, eu vou chamar ela de 4. E agora eu vou pegar essa equação 4 e utilizar aquela regra da soma com esse 3. Vou repetir as duas equações aqui, para a gente visualizar bem. Então, eu vou pegar aqui a 3, que é 4 e 3 menos 2 e 2, igual a 6. E vou pegar aqui a 4, que é 2 e 3, mais 4 e 2, tudo isso igual a 18. A gente vai utilizar aí a regra da soma, só que antes de aplicar a soma, eu vou multiplicar essa equação de cima por 2, certo? Para a gente poder eliminar aí alguns termos.
Então, vamos refazer esse sistema aqui. Então, vai ficar 8 e 3 menos 4 e 2 igual a 12. Multipliquei cada elemento daqui por 2. 4 vezes 2, 8. Menos 2 vezes 2, menos 4. 6 vezes 2, 12. E agora, repita de baixo. 2 e 3 mais 4 e 2. Tudo isso é igual a 18. O que é que a gente faz aqui então? Ó, eu posso cortar este com este e soma o restante. 8 e 3 mais 2 e 3, a gente obtém 10 e 3. Tudo isso é igual a 12 mais 18, nós obtemos aqui 30. Então, e 3 será igual a 30 dividido por 10. Corta 0 com 0, dá 3 amperes. Então, o valor de uma das correntes a gente já tem, que é o valor de I3. Se a gente tem o valor de I3, a gente também pode achar o valor de I2, substituindo aí em qualquer equação que envolva ao mesmo tempo I3 e I2. Então, eu vou escolher aqui, ó, substituir o valor de I3 nesta equação aqui, que contém I3 e I2 ao mesmo tempo. Então, vou puxar ela para cá. Ela vai ficar assim, ó, 4 vezes, qual é o valor de I3? 3 amperes, menos 2 e 2, tudo isso é igual a 6. 4 vezes 3, 12. Menos 2 e 2, mais uma vez isso é igual a 6. Então, menos 2 e 2 será igual a 6, passando 12 para o outro lado, ele vem negativo. Menos 2 e 2 será igual a menos 6. Então, I2 será igual a menos 6 dividido por menos 2, que é igual também a 3 amperes. Então, nós já temos dois valores aí, ó. Temos I2, que vale 3 amperes, temos I3, que vale 3 amperes. Agora podemos achar aqui o valor de I1. E quem é I1? I1 é igual a I2 mais I3. Então, fica 3 mais 3 e a gente obtém, então, 6 amperes. Certo? Está aí resolvida a nossa questão. Achamos, então, os valores de I1, que vale 6, I2, que vale 3, e I3, que vale 3 amperes.